Querido Jesus, mais uma vez, eu levanto a minha voz em súplicas a Ti. Te rogo que tenha misericórdia de nós e tira-nos de cena, Senhor, e que o Senhor fale a Sua palavra e que possamos estar ungidos e inspirados para absorver a mesma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus continue vos abençoando. Amém. Nós vamos, por favor, se colocar de pés. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 6. Amém? Todos acharam? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que o matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevadas por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Que Deus abençoe a sua palavra, e também com ela abençoe as nossas almas. Amém? Podeis assentar, por favor. Agora, nós não podemos falar dos selos desses 4 cavaleiros se nós não falarmos das eras da igreja. Isso é verdade. As eras da igreja, ela está juntamente com os selos entrosados. Isto é verdade. Nós vamos ver que o primeiro selo, quando ele foi aberto, e aquele cavaleiro naquele cavalo branco, ele saiu montado nele, vitorioso para vencer. Ele tinha uma coroa e tinha um arco, mas não tinha flecha.
Ele não estava armado. Agora, como pode uma pessoa ir para uma batalha desarmados? Quando ele tem que estar armado, porque ele vai enfrentar uma batalha. Então aí nós já podemos ver quem ele é. Ele não passaria de um hipócrita ou de um fanfarrão. Isto é verdade. Agora, por que ele montou num cavalo branco e saiu vitorioso para conquistar? É porque ele era um imitador de nosso Senhor Jesus Cristo, que quando ele vinha com os seus santos anjos e a sua glória, com a sua noiva, ele vai vir montado em cavalos brancos. E ele, para poder enganar todos os súditos, então ele montou num cavalo branco também, para dizer que ele era Deus. Mas na verdade ele não era Deus. O que era aquele cavalo branco que ele estava montado significava? Significava as obras dos nicolaítas, que começou por um espírito ou um espírito de ensinar as coisas erradas, contrária à palavra de Deus. Um ritual, uma formação de doutrina ou de credo. Ele saiu para ensinar os falsos ensinos. Agora, quando ele estava para ser descoberto, então ele pulou para o cavalo vermelho. O mesmo cavaleiro cavalgando no cavalo vermelho. Ali você vai ver que quando ele estava cavalgando no cavalo vermelho, então foi-lhes dado para tirar a paz da terra e fazer com que jogasse um contra o outro e um matasse o outro. E foi-lhes dado uma espada. Por isso nós podemos ver como foi o desenvolvimento desse cavaleiro, que quando ele montou no cavalo vermelho, lá atrás ele era um espírito anticristo, ou dos nicolaítas, uma obra dos nicolaítas. Mas quando ele montou no cavalo vermelho, não, ele recebeu uma coroa. Ele foi coroado, ali ele já estava coroado, ali ele era rei. Entendeu? Ali ele já estava pronto para fazer a desordem, porque na verdade ele tinha uma espada agora. E ele levava o povo um contra o outro, na discussão e tudo mais. Quando ele estava para ser descoberto do cavalo vermelho, então ele pulou para o cavalo negro. E o cavalo negro, então, ele estava montado e ele tinha uma balança na mão. E ali, então, ele estava mercadejando o Evangelho, a palavra. E aí ele dizia, uma voz de um daqueles animais no meio, dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevadas por um dinheiro. Mas aquela voz dizia, não me danifique nem o azeite e nem o vinho. O azeite simboliza o Espírito Santo, e o vinho, você sabe, é a revelação que o Espírito Santo produz no crente. E
o Espírito Santo representa, o azeite representa o Espírito Santo, habitando também no verdadeiro cristão, que não seria enganado por esse cavaleiro que estava cavalgando nos cavalos, que ele se tornou montado no último cavalo, o cavalo amarelo. Que o cavalo amarelo era exatamente misturando as três cores, o poder da cor branca, o poder da cor preta, vermelha, e o poder da cor preta, e ali então formou o baio, ou seja, o amarelo. Agora ali ele não pôde escapar. Ali ele recebeu um nome de morte, e o inferno seguia. Bom, aí nós vamos observar que quando ele chegou no cavalo branco, no quarto cavalo, dali para frente você não ouviu mais ninguém dizer: vem e vê. Vem e vê. Vem e vê. Vem e vê. Não tinha mais. Você entendeu? Agora vamos ver. Se você voltar às eras da igreja, você vai ver que a eras da igreja ela está mesclado com selos. Com selos. Você vai ver que a primeira era, a segunda era e a terceira era, Apocalipse 1, o verso 2, o capítulo 2, o capítulo 3, para o capítulo 4, a noiva sobe. A noiva sobe. E quando a noiva sobe, não existe mais ninguém. Por isso que você vai ver que não houve mais ninguém para dizer: vem e vê. Porque a noiva não estava mais na terra. Ela sobe do Apocalipse 3 para o 4. Agora, quando você vai ver que quando ele montou no cavalo branco, e que ele saiu com aquela obra, com aquele ensinamento, ele saiu como um mestre. Ele saiu como um líder, para ensinar a falsa doutrina, os ensinamentos falsos. Nós vamos observar que Deus também tinha ali o leão da tribo de Judá, que era Jesus Cristo, que estava representado pela sua própria influência de sua própria pessoa, a palavra. Que Paulo era o primeiro mensageiro que representava o leão. Para quê? Para enfrentar o cavaleiro do cavalo branco. Por isso que Paulo ele foi um apóstolo, doutores e profeta para os gentios, ou para a noiva. Você veja que Paulo disse: o que eu aprendi, eu não recebi de homem algum, mas foi direto a revelação de Deus. E ele disse: se outro vier e pregar outro evangelho, além do que eu vos tenho ensinado, ele disse: anátema. Paulo pregou a primeira vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo, a ressurreição. Paulo pregou o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo colocou tudo em ordem. Você vai ver que lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele fala: como saiba, arquiteto, pela graça fui posto um alicerce, e aquele que edificar sobre esse alicerce, vede como edifica, porque não pode pôr outro fundamento além do que eu já tenho posto. Então, com isso ele deixou bem claro que nós temos que pregar exatamente o que ele pregou. E aí nós vamos ver que quando Satanás entrou com essa obra dos nicolaítas, ele entrou pervertendo a palavra.
Com isso aí deixa bem claro que ele não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nunca falaria uma palavra e seria contra ela. E quando você tem o Espírito Santo, você nunca pode ir contra as palavras do Espírito Santo. Não é mesmo? Se você é nascido de novo, você veio por essas 3 etapas: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Porque isso daí foi exatamente a comissão que Deus deu para nós nesses últimos dias através do profeta. Isso é verdade. Isso veio para nós. A Bíblia disse que Jesus, ele veio para o que era seu e os seus não a receberam. Mas todos aqueles que o recebeu e creu no seu nome, que não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem do varão, mas de Deus, ele deu o poder para ser feito filhos. Então essas pessoas são aquelas que o próprio Senhor aplicou o plano de redenção, ou seja, de justificação, o seu sangue, e eles rejeitaram para o que era seu. Ele deu as costas para eles e veio para nós, os gentios. Então nós vamos observar através da lei de Ruth, o livro de Ruth, a lei da redenção, tipificado em Ruth e Boaz. Ali você vai ver que Ruth, quando ela tomou aquela decisão de ir com Noemi, e disse para Noemi: eu não te deixarei, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, aonde tu for eu irei, aonde tu morrer, assim também eu morrerei. E ela tomou aquela decisão ali. O irmão Branham disse: aquilo dali foi justificação, que nós temos tomado a nossa decisão na palavra, justificado. Logo você vai ver Ruth servindo nos campos de Boaz, trabalhando para Boaz em um labor de trabalho. Aquilo dali significaria para nós a nossa santificação, que foi tipificado em Lutero com a justificação, e foi tipificado em John Wesley com a santificação. Logo você vai ver Ruth descansando aos pés de Boaz. O que era isso aí? A restauração dos dons e o batismo espiritual. Correto? E logo você vai ver Ruth casando com Boaz, indo para a festa das bodas, que é exatamente o casamento da noiva nas bodas do Cordeiro. E aí nós vamos ver que a igreja, ela sobe. Em Apocalipse, capítulo 3, do capítulo 3 ao 4. Ela vai retornar de volta só no Apocalipse 19. Por quê? Porque durante esses capítulos aí, que passa de Apocalipse 4 ao 19, aí então você vai ver que vai entrar o 5º selo, o 6º selo e o 7º, que não é para a noiva. A noiva já está nas bodas do Cordeiro. O 5º selo é para os judeus e para os gentios que vão ficar aqui em grande tribulação. Agora, voltando aos cavaleiros, você vai ver que aquele cavaleiro que cavalgava no cavalo branco pulou para o cavalo vermelho. Quando ele pulou para o cavalo vermelho, aí então Deus levantou também um outro poder para poder ressachar aquele cavaleiro do cavalo
branco, digo, do cavalo vermelho. E nós não podemos esquecer em saber disso que quando se trata em um cavalo, se trata assim em uma besta. E quando se trata em besta, se trata em poder. Quando é espiritualmente, é poder, é domínio, é autoridade. Você entendeu? Então aquilo dali não se trata simplesmente de um cavaleiro humano andando em um cavalo branco, um cavalo vermelho, e um cavalo preto e um cavalo amarelo natural. Ali está se referindo a Satanás, ou seja, a besta. Você entende? E quando ele montou no cavalo vermelho, Deus levantou agora ali na era de Éfeso, digo, na era de Esmirna, na era de Pérgamo e na era de Tiatira. Essas 3 eras da igreja. Deus levantou um animal como um bezerro, ou seja, um boi, para poder ressachar aquela força daquele cavaleiro no cavalo vermelho. E aí nós vamos ver que ele trouxe para a terra contenda, morte. Os homens se jogavam um contra o outro, e ali houve uma espada para matar, e ele fazia o que ele fez. Você vai ver que só que foi registrado na martirologia da Igreja Católica naquela época, que eles mataram durante essa era, essas 3 eras, que foi chamada a Era Média das Trevas, foi 68 milhões de cristãos, não contando o que eles mataram em Tessalônica, que foi 10 mil. Você entendeu? Que não foi registrado na martirologia. Esse cavaleiro no cavalo vermelho, durante esse período da era de Esmirna, a era de Pérgamo e a era de Tiatira. Nós vamos observar outra coisa também, que o apóstolo Paulo, ele fundou a igreja no meiar, ou no metade do 1º século da era de Éfeso. A igreja do Deus vivo, ela foi estabelecida no ano 53, mais ou menos, daquela primeira era da nossa era, da nossa dispensação. Entende? Em aquela primeira era a igreja foi fundada. Aqueles cristãos que criam naquela mensagem lá atrás, que era aquela mensagem de Pentecoste, o grão de trigo que era Cristo, como ele disse, quando aqueles gregos foram ter com ele, foi ver ele, e eles foram até os discípulos, chegou a Pedro e Filipe, e disse: senhores, queremos ver o seu Senhor. E aí vocês vão ver que os 2 discípulos entrou lá com Jesus, falou com ele: mestre, tem uns homens aí que querem te ver. E Jesus disse: mande que o entram. Quando eles entraram, eles ficaram assim meio perplexos, porque eles ouviam falar a respeito de Jesus, que ele pregava e falava as coisas, aquilo acontecia em cima da mancha. Encontrou ali um homem todo escangaiado, seu cabelo, com as parcas, os pés sujos, as parcas todas sujas, vestido comum. Eles ficaram assim meio parados, sem entender o que eles estavam vendo. E aí então foi aonde Jesus disse para eles: se um grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele traz muitos frutos com ele. Ele estava mostrando para eles que Jesus tinha que morrer, para eles ver o Senhor, porque senão eles nunca poderiam ver, porque sem a morte de Jesus Cristo, você nunca nasceria de novo. Ninguém nasceria de novo. Nós precisaríamos que ele viesse, tomasse sobre si os nossos pecados, as nossas falhas, nossas tentações, as nossas negligências, e jogasse
tudo no mar e fosse esquecido e cedido por Ele, para que então nós pudéssemos sobreviver por meio da sua morte. E sempre tem sido, você nunca alimenta de coisas vivas, você alimenta de substâncias mortas, não é mesmo? Você vai comer um pão, o trigo teve que morrer. Você vai comer um peixe, ele tem que morrer. Não é isso? Você não pode comer com a coisa viva. Você vai comer o leite, as bactérias têm que morrer. E nós vivemos através da morte de Jesus. Ele teve que morrer para também nós viver. Foi o que ele disse para aqueles gregos: olha, se o Filho do Homem não morrer, vocês nunca verão o Senhor. É necessário que ele morra, assim como Moisés levantou uma serpente de metal em uma haste. Importa que o Filho do Homem também seja levantado entre os céus e a terra, para que vocês possam morrer para as suas próprias imaginações, os seus próprios sentidos, para vocês mesmos e para o mundo, para vocês ver Deus. Senão nunca verá Deus em seu próprio sistema. Você entendeu? E aí então nós vamos observar que ele aplicou o plano de redenção para os seus, e os seus rejeitaram. Mas nós aceitamos, e nós cremos nisto, e aí nós vamos ver que ele veio para nós. Quando ele entrou para nós, ele entrou ali manifestado nesses cavaleiros, nesses animais. O leão, o boi, que foi essas 3 eras negras. E depois nós vamos ver que quando ele pulou para o cavalo preto, aí Deus levantou na era de Sardes e na era de Filadélfia, Martim Lutero e John Wesley, que foi um animal com um rosto de homem, a sabedoria, para ressachar esse poder desse cavaleiro que estava cavalgando no cavalo preto. Agora, aquele cavaleiro, ele tinha uma balança na mão. O que ele fazia com aquela balança? Qual foi as indulgências impostas da Igreja Católica para o povo? Um suposto purgatório, não é mesmo? Um suposto purgatório que, quando um ser querido seu morresse, ele ia para o purgatório. E quando ele estivesse lá no purgatório, você aqui não queria ver ele sofrendo lá, purgando no purgatório, você tinha que pagar um preço para o padre. E quando aquela moeda caía lá no fundo do baú, aí a alma daquele ser querido subia para os céus. Era uma das indulgências. Ele tinha várias indulgências, mas era uma das delas, que era mais. Agora você não encontra isso na Bíblia, purgatório. Onde você achou purgatório na Bíblia? Não tem isto. Quem mostrou isso? Quem foi que deu isso? Foi esse cavaleiro que estava cavalgando, esse cavalo preto, que queria dizer o quê? Vender. Vender o quê? Mercadejar o evangelho, perverter o evangelho. Aí então ele colocou missa do 7º dia. Você tem que pagar por uma missa do 7º dia depois que aquela pessoa morre. Aí tinha lá 17 tipos de grampo, que disse que era o grampo que crucificou Jesus na cruz. Tinha um manto que diz que era o suposto manto de Jesus. E cada um daqueles fiéis, eu estava olhando esses dias, assistindo
a história de Martim Lutero, eu estava vendo que eles vinham diante do arcebispo ali, e ali tinha uma mesa bem grande ali, e eles tinham ali, cada indulgência daquela tinha um preço. Cada indulgência daquela tinha um preço. E os fiéis vinham, pagavam um preço por aquela indulgência, e eles davam um papel para eles, constatando que ele pagou o preço daquela indulgência, e eles tinham que subir 17 degraus que tinha para chegar na porta da Basílica de São Pedro. Isso está na história da igreja. É a verdade que isso faz. E Martim Lutero, ele cria naquilo sério. Ele também foi lá. Mas quando chegou a uma determinada altura, ele disse: isso é uma mentira do diabo. Tudo já foi pago por nós na cruz. Nós não precisamos fazer mais nada. Jesus já fez por nós. E Martim Lutero, então, ele achou na Bíblia uma palavrinha só. Só aquela foi o suficiente para ele virar tudo de cabeça para baixo na Alemanha. O justo caminhará pela fé. Só isso. Aí então ele ficou bravo com aquilo, quando ele viu os fiéis comprando indulgência. Uns compravam cravos, outros compravam manto, um pedaço do manto, outros compravam isso, outros compravam aquilo. E tinha que subir aquela escada de 17 degraus até chegar lá em cima. Aí quando chegasse lá em cima, ele dizia: aí você então agora foi consolado. Isto era o cavalo negro. Agora você diz: só a igreja católica? Não. Isso é o espírito de sabedoria do homem. É o homem. Hoje, o que eles fazem hoje nas suas religiões? Protestantes. O que eles fazem? Eles não vendem para os seus fiéis uma garrafinha de água e diz que é água santa. E aquela garrafinha vale tanto. Eles não dão para os seus fiéis um envelope com a sua conta, e ali manda eles colocar tanto dentro daquele envelope, e eles vão receber. Se eles colocar pouco, recebe uma bênção pequena. Se eles colocar muito, recebe uma bênção grande. Oh, que coisa! Não é mesmo que eles fazem? É a verdade? Vocês já assistiram? É a verdade. Eles pagam. Os fiéis estão comprando. Eles compram a sua cura, eles compram a sua bênção, eles compram tudo. Quem faz isso? É a igreja protestante. Deus já comprou por nós. Não é mesmo? Você não precisa pagar nada. A única coisa que você tem que fazer é vir por fé, crer, é aceitar a sua palavra. E aí nós vamos ver que isso chama-se o espírito do cavaleiro montado no cavalo negro, que está dominando esse sistema hoje. Quando ele viu que era descoberto por esse mensageiro Lutero, por John Wesley, aí o que ele fez? Pulou para o cavalo amarelo. O cavalo amarelo é as três cores misturadas, forma o baio, que é o amarelo. Agora ele não teve jeito para ele não. Agora esse mensageiro que Deus levantou, um outro animal com rosto de águia. Profeta, o último profeta da Bíblia, de Apocalipse 10:7, para a noiva. Ele trouxe essa revelação para nós. Não é mesmo? E aí então a comissão do Irmão Branham foi essas duas coisas aqui: batismo, restauração do batismo original, como a igreja primitiva efetuava.
no nome do Senhor Jesus Cristo, é por ali que você começa a chegar, até chegar no último degrau da estatura de um homem perfeito. O último degrau. É por ali, é por o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que você vai chegar na glória. Porque, na verdade, por que o batismo nas águas só em nome do Senhor Jesus Cristo? Por quê? Quando uma moça ela vai casar, ela vai ao cartório, mas o rapaz chegar ali, ela recebe o nome do rapaz. E tem uma coisa, ela recebe um nome com um casamento original. Ela não faz um contrato. Não. Ele não faz um contrato no casamento. E nem faz um casamento assim, com união parcial. Não. Ele faz com a união universal. Esse é o verdadeiro casamento. Está mostrando que tudo que ele tem pertence a ela. E tudo o que ela é pertence a ele. Você entendeu? Está mostrando que ela é um herdeiro dele. E que ela aceitou ele como seu esposo, ele é o seu único governador, ele é o único líder que ela possui, é o único que pode governar sobre ela e mais ninguém. Você entendeu? Também, quando nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aceitando o nome do nosso noivo. Lá na Santa Terra, na Velha Jerusalém, o que eles fazem quando a noiva é entregue ao noivo, aquela noiva ela vem com um véu sobre o seu rosto. E quando é entregue para o noivo, ela tira o véu e coloca nos ombros dele. E diz assim: de hoje em diante eu sou sua. Eu não pertenço mais a nenhum homem, só a você. Você entendeu? Mas tem uma coisa, também de hoje em diante você cuida de mim. Você é o meu governante, você é o meu cabeça. É você que vai me dar tudo. Porque eu estou passando todo o meu direito para você. É verdade. Por isso que Deus ele não aceita que nós ficamos namoriscando com o mundo. Jeito nenhum. Quando nós recebemos Ele gostosamente como Salvador individual de nossa alma, e nós viemos por essa coisa correta, e cremos no Seu nome, aceitamos esse nome precioso no nosso batismo por revelação. Ei, irmãos, é dali que começa a sua separação. E quem lhe separa do mundo não é o nome Jesus, não, é o Espírito de Jesus em você. Você sabia disso? É o Espírito dele em você. Foi o Espírito dele que revelou o seu nome para você. E você entrou por essa porta, e você tem o caráter dele no seu caráter. O seu caráter é aperfeiçoado no dele. Quando ele olha para você, ele vê o caráter dele em você. Por isso que a sua noiva não passa pelo julgamento. Não passa. Antes que venha a grande tribulação e o julgamento e o juízo final, a noiva subiu. Aqueles que ouvem as minhas palavras e crê naquele que me enviou, ele tem vida eterna. Ele não entra em julgamento, mas passou da morte para a vida. São João 5:23. E Romanos 8,
O verso 1 e 2 ele disse: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o curso deste mundo, a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei da vida em Cristo Jesus libertou você da lei do pecado e da morte. Então essa pessoa, ele não tem mais desejo de olhar as coisas do mundo. Ele não tem mais desejo de namoriscar o mundo. Ele agora é separado. A primeira coisa que Deus faz é te separar. Como separou Abraão. Você vê que Abraão, ele foi separado com o quê? O que surgiu para Abraão, separar Abraão? Foi uma voz. Ele ouviu a voz. E aquela voz, então, encaixou, penetrou juntamente com a sua vida. Aquilo encaixou, aquilo era certinho, porque Abraão era um pensamento de Deus. E ele saiu dirigido pela voz. Depois, então, que ele havia separado, foi que Deus reconheceu a sua fé, imputou por justiça, e deu o que para ele? Deu o sinal da circuncisão. E o sinal da circuncisão para nós hoje é o Espírito Santo. Hoje você é circuncidado na alma, no coração. Deus dando a você que Ele te reconheceu a sua fé, e Ele reconheceu você como um filho, como uma filha, batizou você no corpo. Aí você é separado. Veja, irmãos. Então, esse cavaleiro do cavalo amarelo, ele não tem mais direito na sua noiva. Você viu o que ele disse? Não me danifique nem o azeite e nem o vinho. Azeite simboliza o Espírito Santo, é a revelação que o Espírito Santo produz em você, que é o estímulo do vinho. Esse crente, ele é estimulado a obedecer pelo próprio Espírito Santo que habita nele. E esse cavaleiro do cavalo amarelo, irmãos, agora a Bíblia disse que ele tem um poder para danificar a quarta parte do mundo, ou seja, da terra. Ferir, matar, trazer peste, trazer contenda, trazer briga, fazer tudo. É por isso que nós podemos ver a situação que o mundo está. A condição que o mundo está, tanto o mundo, como ele diz, religioso, como o mundo mundano, todos estão iguais. Satanás tratou de dar ele para Jesus, sem Jesus pagar um preço. Ele tentou isso com ele. Ele levou ele lá em cima, no pináculo do monte, e disse: olha, você está vendo tudo isso daí? Todo esse reino me pertence, é meu. Os Estados Unidos é meu, a Alemanha é minha, a Suíça é minha, tudo é minha. Se tu prostrados me adorar, eu te darei isso para você. Você cresce e eu desço. Oh, que filosofia, né? Como que você é dono de uma coisa e dá para outro, e você diminui e ele cresce? Você se torna o senhor dele. Jesus deu uma olhadinha para ele assim, não disse nada, só disse isso: vá-te, Satanás, está escrito, só o Senhor teu Deus ouvirás e só a Ele adorarás. Sai da minha frente. Deus sabia que esse mundo vai ser dele, mas vai ser um mundo purificado, com fogo, esterilizado com fogo. Vai ser um novo céu e uma nova terra, correto? E ele vai assentar no trono como rei e reinar sobre este mundo. É um reino justo, como está na Bíblia, a promessa, como filho de Davi, herdeiro do trono de Davi. Ele sabia disso, e ele sabe, tudo lhe pertence.
Então nós vamos ver aí que ele teve 4 nomes. Jesus teve 4 nomes, o próprio Deus. Ele teve 4 nomes, 4 títulos: Filho de Deus, Filho de Abraão, Filho de Davi, vejam, e Filho do Homem. Como filho de Davi, herdeiro do trono. Como filho de Abraão, herdeiro da concessão real e da semente real. Vejam. E como filho do homem, o profeta, herdeiro da terra. E como filho de Deus, herdeiro dos céus e herdeiro de todas as coisas. Aí é onde está exatamente o posicionamento da noiva. Deixa eu só ler isso daqui, porque o meu tempo já foi, e eu quase só citei. Aí está aonde entra a noiva de Jesus Cristo. Herdeiros de Deus, herdeiros dos céus, herdeiro de todas as coisas. Por isso que a noiva, ela recebe o seu nome, é batizado no seu nome. Quando você é batizado no nome de Jesus Cristo, você está sendo herdeiro de tudo que lhe pertence. Por isso que você não está nem pensando com esse mundo e com essas coisas do mundo. Você está completamente abracado na promessa divina. Não é mesmo? Agora, eu vou pular aqui. Eu vou pular aqui, só para mostrar isso daqui. Mombrana mostrando aqui nessa mensagem o selo de Deus. Ele disse assim, a partir do parágrafo 245 ao 248, 9, ele disse isso daqui, ó. Isso não parece algum tipo de culto ritualista de algum bacharelado para mim? Mombrana falou assim, olha como ele disse, isso parece um derramamento à moda antiga do Espírito Santo para mim. E aquelas pessoas tinham estado em algum lugar e elas souberam o que fazer quando viram o Cordeiro assentado no trono. Isso aqui ele está falando aonde? Quando ele estava lá no trono, que todos estavam diante dele, e havia milhares e milhares que o servia. E aí ele viu aquela multidão, e todos eles rejubilando, todos eles regozijando, todos eles exaltando a Jesus. É isso que ele estava falando. Aí ele disse, e um dos anciãos me falou, e esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Isso aqui era João vendo em visão. Ele perguntou para João na visão. E agora você conhece todos os judeus. João conhecia todos os judeus, mas esses de branco ele não conhecia. Esses de branco ele não conhecia. Mas o judeu ele conhecia, porque os judeus eram os seus conservos, ou seja, eram os seus irmãos. Mas esse de branco, não. Esse de branco, não. Mas de onde vieram estes? Todas as tribos, línguas, nações. Vejam bem, observe. E eu lhe disse-lhe, Senhor, tu sabes. Tu sabes. João disse, eu realmente não sei. Eu não sei. E ele disse-me, estes são aqueles que tinham isso. Ó, isso. Eu suponho. Muito bem. Isso o quê? O Espírito Santo. A palavra. Aqueles que creram na palavra. Aqueles que, na verdade, teve aquela experiência, como o Mombrana diz, antiquada. Antiga, lá do princípio, que teve lá. A igreja lá em Pentecoste. É isso que ele está mostrando aqui. Que teve isso.
supõe muito bem. Estes são os que vieram de grande tribulação. Você sabe o que é a grande tribulação? Hoje as pessoas às vezes te criticam. Elas zombam de você. Elas se chamam de igrejeiros. Elas se chamam de fanáticos. E chamam você de santos roladores e tudo mais. Que são exatamente o que o Mombran está dizendo aqui, ó. Isto. Você entendeu? Ele está dizendo aqui. Esses são os que vieram de grande tribulação. Irmãos, às vezes para nós parece muito comum, muito natural. Uma pessoa chamar você de igrejeiro, uma pessoa chamar você de fanático, uma pessoa chamar você de uma denominação e de uma seita. São nomes blasfemos. São nomes blasfemos. Você entendeu? É isso aqui que ele está falando. Chamados santos roladores, fanáticos, zombados, perseguidos, escarnecidos. Esses estão lá. Esses que sofrem pelo amor à palavra. Eles não se escandalizam com a palavra. Eles não se escandalizam de jeito nenhum. É o contrário, eles sofrem por amor à palavra. Mombran diz que nós, irmãos, seríamos tão provados por Deus. Ele prova a nós que ele joga o seu irmão contra você, ele joga o seu vizinho contra você, ele joga o seu amigo contra você. Ele diz, ele joga até o seu pastor contra você, para ver qual é a sua reação espiritual, se na verdade você está edificado na igreja ou se é em Cristo. Ou se você tem o Espírito Santo, ou você tem é por emoção ou sensação. Não sei, entendeu? Porque quem vai chegar lá são esses que têm o Espírito Santo. São esses que sofrem. Vejam bem. Vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Observem. Parece muito comum, mas não é comum, é incomum. O nosso posicionamento hoje aqui não é simplesmente só sentado nesses bancos duros, não. Os verdadeiros cristãos estão sentados em regiões celestiais em Cristo. O nosso posicionamento é na palavra. Você entendeu? É na palavra. Então, eles estão diante do trono de Deus. Onde fica a esposa? Onde fica a esposa? Onde fica a rainha? Essa é a noiva gentia. Eles o servem de dia e de noite no templo. Minha esposa me serve em casa. Não é isso? Se não é, tem uma coisa errada, né? Porque o Mombran disse, minha esposa me serve em casa, dia e noite. Dia e noite, está vendo? E essa é a noiva de Jesus, essa é a noiva gentia. E aqueles que estão sentados sobre o trono, os cobrirá com a sua sombra. Amém? Nunca mais terão fome, nunca mais serão perseguidos, nunca mais serão doentes. Quem são esses? São aqueles que são chamados bem-aventurados, que entraram pela porta da cidade santa. Eles são lavados com o sangue do Cordeiro. Amém? Como disse lá em Apocalipse 20. Vejam, deixa eu ler essa escritura e nós vamos encerrar. Apocalipse 21. Eles são lavados com o sangue do Cordeiro. Vejam bem, eles são chamados bem-aventurados. Bem-aventurados.
correto? Vejam, ele dá essa advertência aqui, ó. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja mais santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Obra não é a minha nem a sua, é a que o Espírito Santo faz através de você. É as obras dele. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não falou nada de meio. O princípio e o fim, ele não falou nada de uma primeira pessoa, de uma segunda pessoa ou de uma última pessoa. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, correto? O princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem, ó, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. São estes que sofrem por amor ao nome de Jesus Cristo. Eles são bem-aventurados. Deus os abençoe. Amém. Nós vamos cantar um hino e nós encerraremos. Vamos cantar o 360. Avante, servos de Jesus. Avante, servos de Jesus, por nosso Deus. Nas trevas brilhe vossa luz, a luz lá dos céus. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Levanta, Josué, pendão, como em valor, e o inimigo foge então com grande pavor. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Sai com 300 Gideão a combater. Os midianitas logo vão a guerra perder. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante eu sigo levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Golias muito soberbo está, zomba de Deus, mas vem Davi e nele dá com a ajuda do céu. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei.
Ai, fileiras, ó fiéis, sempre avançai. No céu coroas e lauréis Jesus vai nos dar. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Olha, não dê lugar para nada. Quando o diabo vem te tentar, você diga: sai, Satanás, do meu caminho. Eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não vai ter crédito para Ele não, porque se você perecerá mesmo. Correto? Que Deus nos abençoe. Deus nos ajuda e nos guarda, nos preserva de todos os males e nos guarda para a sua aparição. Amém? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. E abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Chorando quando um ancião bradava: João, não chores mais. Eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus. Ele o livro abrirá. Levantando os olhos eu vi que um ser aproximava. Foi tomando o livro da mão daquele que estava lá.
prostraram a Ele, tendo harpas e salvas de ouro, começaram a louvar. Ele é digno de tomar o livro e abrir os seus selos. Ele tem todo o poder. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus. Ele o livro abriu. E tendo aberto o livro, eu, João, vi um cordeiro quebrar os 7 selos. E cada um dos selos tinha o seu significado para todas as nações. Então olhei e ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que diziam: Ele é digno, pois foste morto e por meio da sua morte comprastes para Deus homens de todas as tribos, línguas, raças e nações. E fizestes desses homens um reino de sacerdotes para servir a Ele, e reinarão na terra. Então olhei outra vez e ouvi muitos anjos. Milhões de milhões deles estavam em pé, em volta do trono, que com júbilo e grande coro cantavam: Sabedoria, riqueza e poder, forças, honras e glórias, ações de graças sejam dados a ti. Eu louvarei, o adorarei.